Teleouvintes, o nosso muito boa tarde, bem-vindos ao canal GFM TV Notícias. Estamos de volta para mais uma emissão para fazermos aqui uma análise dos assuntos que fazem manchete, não só pelo país, também pelo mundo, no ar o programa Onda Informativa. Nós surgimos assim de forma muito relâmpaga, aproveitando o tempo que nos resta, e daqui a pouco então vamos ter aqui o nosso convidado para nos ajudar a compreender determinadas informações que vão passando a nível dos portais de informação, os órgãos de informação públicos e enfim. Então mantenham-se aí do outro lado, ajudem-nos a fazer o tap na tela e partilhem o nosso link, o nosso programa, para que mais pessoas venham aproveitar esses breves momentos da nossa análise aqui. Daqui a pouco com o José Gama, estamos só à espera que ele se faça sala para começarmos então a nossa abordagem. Enquanto isso, vamos ouvir um pouco de música de fundo. Parece que não temos aqui o som. Agora sim.
Chegamos. Vamos pedir aqui aos nossos teleouvintes que façam o tap-tap na tela para que mais pessoas venham assistir aqui ao nosso programa. Bem-vindo, José Gama. Muito boa tarde. Pelo menos daqui para Portugal. Muito boa tarde. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Obrigado. Exatamente. Ainda continuamos na ressaca do 11 de novembro, dos festejos dos 50 anos de independência nacional, em que o nosso executivo cumpriu um vasto programa de atividades que culminou, eu acho que ainda não terminou, né? Mas tivemos aí duas grandes atividades, que foi o ato central e também o grande encontro, pelo menos na área desportiva, que culminou com o jogo entre Angola e Argentina. Foi um momento bastante tenso e polémico, não é? Sim, com certeza. A independência foi celebrada a 11 de novembro, mas a festa continua. É capaz de ir até fevereiro do próximo ano com condecorações a serem feitas pelo governo. Este é o mês do nascimento e estamos agora numa fase em que tem as festas pelos ministérios, pelas embaixadas. Creio que ainda sexta-feira vamos ter a festa da Embaixada de Angola em Jacarta. A nova embaixada vai ser, pela primeira vez vai organizar este evento também e penso que ainda esta semana deverá haver mais festas, de modo a juntar os angolanos que estão na diáspora, como também reconhecer membros da comunidade angolana no exterior e também altos ou funcionários que se destacaram ao serviço da diplomacia ou das embaixadas nos últimos anos. Houve também a celebração feita pela Embaixada da Austrália. Aliás, muitas embaixadas estão a promover eventos para celebrar a data. Exatamente. É a primeira vez que nós temos um programa abrangente para esse tipo de celebração, não é? Afinal de contas, 50 anos não são 50 dias e até porque o Presidente da República anunciou que o programa das condecorações vão continuar. Não sabemos se termina quando, por exemplo. Não é a primeira vez que... Aliás, já era uma tradição há uns 10 anos que as embaixadas, pelo menos, tinham esta cultura de organizar frequentemente as festas das embaixadas, sobretudo quando fossem essas datas como essas datas numéricas como a que estamos a ter, no 10º aniversário, no 20º, 25º, 30º, 40º, agora foi 50 anos. 50 anos é também um momento de reflexão, né? Porque hoje agora nós, Angola, quando o colono saiu do país, éramos cerca de 6 milhões de habitantes. Hoje estamos com 35, 36 milhões de habitantes. Agora, há uma desigualdade social no país. Hoje você já não pode culpar o colono pela situação em que tu estás. Mas o governo insiste em culpar o colónio, não é? Pela a situação atual social e económica que o país enfrenta. Exatamente, mas se o colono te deixou com 6 filhos, hoje você tem 36 filhos, como é que você agora quer culpar o colono? Ou melhor, vamos dizer assim, tem um marido que te deixou com 6 filhos. Hoje você separou-se dele, hoje tens 36. Como é que hoje agora você quer culpar o ex pelos 36? Que ele não tem nada a ver. É quase a mesma coisa. Então, as desigualdades sociais que temos hoje, a culpa já não é do colono. A administração atual já é sob a soberania angolana, do Estado angolano. Então, essa gestão dos 30 milhões que temos, a responsabilidade é de Angola, do governo de Angola. Não pode ser mais transferida para o passado. Mas o porquê que o executivo angolano insiste em recusar-se a assumir essa responsabilidade de que o desenvolvimento do país está estabilizado por eles, no caso?
Bom, nós temos um governo que ele não assume coisas negativas. Ele vai sempre buscar um culpado, atribuir sempre a alguém. Então, há certas responsabilidades que o que é que ele vai dizer? É o colono, outras vezes vai dizer que é a guerra, ameaças futuras, ele vai dizer, vai acusar os outros de quererem fazer vandalismo. Quer dizer, ele nunca é culpado de nada. O culpado são sempre os outros. Então, com isso, ele só assume coisas boas. Aliás, isso até está na própria Constituição, em que fez-se uma Constituição em que o chefe do governo não é responsabilizado, nem é responsável pelos seus atos. Ele assume coisas boas e as coisas negativas não é da sua responsabilidade, é do outro. Portanto, hoje, se você quiser, amanhã o presidente sai, não consegues lhe responsabilizar até criminalmente. Primeiro é que ele vai ter primeiro uns 5 anos de, de período de nojo, né? E depois não vais conseguir levá-lo a tribunal porque ele está acobertado e protegido pela Constituição. Então, temos uma Constituição que produz um presidente irresponsável pelos seus atos de governação. E sendo assim, ele, enquanto estiver no poder, pode fazer o que bem lhe entender, atropelar leis, etc., porque ele não vai responder aquilo diante de ninguém. Não vai ser punido. Exatamente. Ainda sobre essas culpas do colono, umas vezes, e é um tema bastante polêmico, pelo menos na última semana. André Ventura, candidato à presidência da República de Portugal, não aceita essas culpas. Ele, com toda a razão, não tem por que aceitar, Portugal aceitar essas culpas. Então, alguém que já saiu da tua casa há 50 anos é mais culpado pelo teu problema de miséria, de falta de água, falta de luz, falta de pão, falta de tudo. Não pode. Não pode ser culpado. Você que 50 anos, olha o Dubai. O Dubai foi construído em quanto tempo? Em 40 anos. O Dubai foi. Construíram aquilo que é hoje. Portanto, se o Dubai foi. Ergueu-se aquilo que nós conhecemos e que a gente vê, porque é que Angola também não construiu algo parecido? Ok, vai-se dizer que é a guerra. O Ruanda também teve conflito e hoje o Ruanda também está a se erguer e está a construir também lá o seu Dubai. Nós também poderíamos ter feito isso. E aliás, a guerra, nem sempre a guerra impede de fazer as coisas, né? Nós tivemos, veja que os maiores atos de corrupção foram no período também de guerra. Se conseguimos, durante a guerra conseguimos roubar, por que que não conseguimos também construir? Há zonas que não se observou guerra. Luanda não teve guerra. Não teve até. Mas temos que entender, não é? Que durante muito tempo foi uma equipa que roubou. Entrou outra nova equipa e essa equipa também quer tirar os seus dividendos, não é? Mas a equipa é a mesma. O líder que O que é que hoje mudou? está no. Não, o que mudou só mudou a liderança do país, mas o partido continua a ser o mesmo. O ministro, que hoje o presidente que governa Angola, fazia parte do outro governo, foi ministro, foi presidente adjunto da Assembleia, foi secretário-geral do partido, na altura número 2 do partido, número 2 do regime, foi secretário para a informação. Portanto, a equipa é a mesmíssima. Não tem ninguém que esteja aí, que vamos lá ver, pergunta alguém que está no governo, que vai dizer, não, eu só comecei a militar no MPLA depois de 2017. Ninguém. Ou, em outras palavras, né? Só comecei a roubar no MPLA em 2025. A quem eu posso Não, dizer todos isso? eles. Veja lá, o presidente da República não tem fazendas, não tem negócios. Só começou até depois de 2017. Não, antes. Ok. Ok. É uma situação muito preocupante e vai continuar a ser. E antes de passarmos por outros assuntos, olhando ainda as falas de André Ventura, chama Marcelo Rebelo de Sousa de cobarde. Marcelo Rebelo de Sousa é um grande amigo de Angola, mas ainda assim é acusado dessa forma. Há quem diz ainda que Marcelo tem recebido verbas do governo angolano, segundo informações que circulam nas redes sociais.
Nunca se vai apurar a veracidade disso só depois dele sair. Nós já tivemos aqui um antecedente, que foi o do Paulo Portas, na altura líder do CDS. Ele foi um dos mais críticos, assim, desta linha do André Ventura, contra o presidente dos Santos. Quando Savimbi morreu, ele chamou nomes, ele dizia que Angola era um país que estava, em que os governantes viviam na opulência, enquanto o povo vivia na pobreza, chamou dos Santos de ditador e etc. Anos depois, ele foi cooptado pelo próprio regime angolano e depois tornou-se até consultor. O governo angolano lhe ofereceu depois, colocou-lhe numa das suas empresas do Manuel Vicente, na Mota em Gil, em que ele estava ali a prestar consultoria. Eu creio que até hoje ele deve estar ali. Então, é desta forma que o governo coopta. O Marcelo é amigo de Angola antes de se tornar presidente, vinha dar aulas, palestras no país, era uma das pessoas também que davam pareceres para estas constituições que o MPLA faz e altera ou manda produzir. Portanto, que é próximo de Angola, do MPLA, ele é. Ok. Mas olhando ainda nessa visão, suponhamos que André Ventura se torne presidente de Portugal. Acha que vai mudar de opinião ou vai continuar com essa postura que tem hoje como candidato à presidência, digo, de Portugal? Acha que, por exemplo, se tornar presidente, o André Ventura seria capaz de confiscar bens de angolanos, pelo menos aqueles que ele acha que desviaram o erário público, de confiscar e exigir a veracidade ou a origem desses dinheiros, por exemplo? Bom, nos termos da lei de Portugal, o presidente ele funciona como um árbitro. Não tem poderes executivos, não tem poderes junto ao judicial. Portanto, ele estaria com as mãos atadas, não teria esse poder de alcance a outros poderes. Então, se analisarmos dessa forma, seria num Estado em que o presidente interfere nos tribunais e nos órgãos de justiça, o que não é o caso de Portugal. Se ele se tornar presidente, o grande problema não seria esse, seria depois a reaproximação ou a aproximação ao presidente João Lourenço, porque ele já foi indelicado, chamou nomes, chamou o Lourenço e o tratou por um líder tirano, um líder corrupto, e ao se tornar presidente, e também temos um presidente que não gosta muito das críticas, desaprecia esse tipo de destrato à sua pessoa, então já criou um clima negativo entre Ventura e Angola, entre Ventura e João Lourenço, entre Ventura e o regime angolano. Praticamente ele é agora uma pessoa não grata. Então, uma relação entre os dois, se fosse um dos Santos, talvez alguém com o perfil dos Santos poderia saber ultrapassar isso, mas com o Lourenço, ele, como se diz na linguagem popular, não leva desaforo para casa. Exatamente. Esses pronunciamentos podem prejudicar a relação Angola-Portugal. Sim, porque a alto nível as relações, estamos a supor num cenário em que o Ventura ganha as eleições. As relações Mas atualmente, não balam de dois águas. não, porque o Ventura não é poder, embora teve uma percentagem nas últimas eleições que o tornam como o peça importante no Parlamento português, né? Há decisões que só passam se ele também, ou o seu partido decidir ou apoiar, mas cria um mal-estar nas relações porque há farpas em Portugal contra o Lourenço, contra o regime, contra o governo, aquelas declarações do presidente. Questão social. Exato, criou um clima de tensão. É um clima de tensão mais suave, que é suave, não ao ponto de beliscar as relações, mas traz de volta aquela narrativa de colônia e colonizados e está a trazer agora de volta um debate em que Portugal está aqui a tentar
reconstituir ou trazer a narrativa da colonização. Por exemplo, Angola está a culpar Portugal pela colonização. Portugal já várias vezes admitiu que a colonização não foi justa para com os nativos. O Portugal, ou alguns portugueses já estão também a responder que quando chegaram a Angola encontraram também já escravidão, já os nossos reis, Rainha Ginga tinha escravos, então não foram eles que trouxeram a escravidão ou a escravatura para a África, já nos encontraram nós a nos escravizarmos entre si, como dizia, Rainha Ginga, o rei Ngola Mbande, Ngola Quiloães tinham escravos. Agora, eles sofisticaram, aliás, nós, os portugueses, quando chegaram, compravam escravos a quem? Aos nossos reis. Nós próprios, africanos, impulsionávamos e encorajávamos a própria... Éramos coniventes na escravidão, na escravatura. Portanto, isso de culpa... Agora, a nossa escravatura e a deles foi diferente, né? Os nossos escravos eram remunerados lá na sua forma, né? Trabalhavam, até alguns gostavam de trabalhar. Veja o que a Rainha Gingambande, há pessoas que fugiam lá dos seus matos ou do sítio onde estavam para se juntar à Rainha Gingambane, porque estando com ela sentiam-se mais protegidos, porque na altura as pessoas acreditavam no feitiço, né? Na proteção dos antepassados, e estando com a Rainha Ginga, com o rei, as pessoas acreditavam que os antigos, os antepassados passavam aquele poder de bênção aos reis, e nós, ao trabalharmos para os reis, também estamos protegidos. Então há escravos que fugiam dos portugueses ou para não serem vendidos aos portugueses ou a outros grupos, para ficarem com a Gingambande. Daí que, a dada altura, a Gingambande, os portugueses, no seu ponto de vista, viam que estava a estragar o negócio, estava a prejudicar a venda, o negócio, a sua rotina econômica de terem escravos, e eles decidem, dada altura, matá-la, né? Ou ir atrás dela, foram ir atrás dela durante aqueles quase 30 ou 40 anos, ou 50, se não me engano, porque ela a sua liderança atrapalhava, de facto, a escravatura. Então, estamos aqui a ver os portugueses a responderem também, né? Dizendo que vocês não também... são todas nossas. Exato. Já vos José encontramos... Gama, aqui uma movimentação de peças no tabuleiro de xadrez, em que, por exemplo, nos últimos dias, vimos Adão de Almeida tomar posse como o presidente da Assembleia Nacional. Carolina Cerqueira fora de jogo. É assim, nós estamos em 2025, em 2027 vamos ter eleições, faltam 2 anos para o presidente João Lourenço sair do poder. Temos um parlamento que a missão qual é? É fiscalizar. Ele é diferente, tem a missão diferente, há a separação de poderes. O presidente ele é o líder do executivo, do órgão que executa, que faz gestão do orçamento, e o parlamento é o que fiscaliza. Quando tu alteras a liderança do parlamento, tem 2 coisas: ou não queres ser fiscalizado, ou queres controlar a tua própria fiscalização, certo? Ou então está-se a passar a mensagem que tu precisas do parlamento para algum propósito. O que é que o parlamento faz? Produz leis. Há 2 anos de saída, precisas da lealdade do parlamento ou do presidente do parlamento para quê? Então, tu tens uma agenda escondida, tens uma agenda que vai pelo parlamento. Neste momento, em 2022, no início, em maio, o presidente prometia que iria ganhar as eleições, iria recuperar mais 20% dos votos do MPLA. O MPLA tinha 60% em 2017, teve 60%. Ele, quando estava a prometer mais 20%, estava a dizer o quê? Queria ganhar com 80%. Quando tu queres ganhar com 80% é para quê? Alterar a Constituição, certo? Sem contar com o ato de ir ajoelhar a UNITA ou a oposição. Só que em 2027 teve um efeito, que era Adalberto, certo?
O presidente tentou tirar o Adalberto da liderança da UNITA, o MPLA tentou, mas não conseguiu. Então ele teve que ir para as eleições assim e ele teve os resultados baixos, não conseguiu ter um score que lhe permitisse alterar a Constituição. Agora, o que é que qual é a estratégia que ele faz? Durante a campanha disse que não se governa em 10 anos. Quem está a dizer isso está a dizer que gostaria de ficar mais algum tempo. Ele adotou uma postura agora de dizer que não vai para um terceiro mandato, mas toda a sua Programa. todo o programa, o que ele está a fazer, indica que ele quer um terceiro mandato. Quando lhe perguntam sobre a questão do terceiro mandato, o que é que ele faz? Dá muitas voltas, dá muitas justificativas, depois diz, não, em 2021, se nós quiséssemos, quer dizer, um tom de alguém que está arrependido, que poderia ter, de facto, alterado em 2021, mas não conseguiu, não fez. Não fez por quê? Porque ele estava a contar com os 80, que ganharia folgadamente as eleições para alterar. Agora, ele faz isso, a Carolina não estava a se entender com a UNITA, com a oposição, e ele agora põe um Adão que vai ter a missão de, mais à frente, conversar com a oposição para fazer essa alteração da Constituição. Mas ele vai fazer quando? O MPLA vai ter congresso em dezembro de 2026. O Estatuto diz que o congresso deve ser convocado 6 meses antes do próprio congresso. Quer dizer que em junho de 2026 o presidente Lourenço vai convocar o congresso. No momento em que ele convocar o congresso, ele passa a ser um presidente em exercício. Se ele anunciar a recandidatura, ele fica pré-candidato e passa a ter limites de atuação. Já não vai poder pôr o partido a gastar dinheiros para fazer marchas em seu apoio, etc., porque haverá o risco de depois os outros concorrentes a moverem uma ação no tribunal e impugnarem o Congresso. Mas há essa possibilidade de haver outros concorrentes que não seja o próprio presidente. Já tem o Gino Carneiro já se declarou, o Antônio Venâncio. Mas são apenas declarações. Começa-se assim, com uma declaração de manifestar a sua vontade. O padre ainda não abençoou. Não, nos termos dos estatutos do MPLA, o presidente não tem que abençoar ninguém. E mesmo até que ele indicar alguém como preferido, ele tem que ter um papel neutro. Se ele indicar alguém, esse alguém vai ser prejudicado. E ninguém vai querer ser apoiado ou conotado ao presidente Lourenço, senão vai ser visto como um puppet, né? Como uma maioneta de João Lourenço. Então, o que é que ele vai fazer? Se ele não conseguir alterar a Constituição, provavelmente vai fazer pelos times, vai fazer depois do Congresso. Depois do Congresso ele pode pôr ali uma resolução, vai dizer que são os militantes que fizeram aquilo, né? Através do Congresso há essa possibilidade de alteração da Constituição. Sim, porque ele vai juntar todo mundo ali e ele depois faz uma resolução que o Congresso recomendou alteração da Constituição. Ele não vai usar o termo terceiro mandato. Ele só vai dizer alteração da Constituição. Né? E depois, com a alteração da Constituição, podem fazer aquilo já em janeiro. Vão negociar rapidamente com a UNITA, podem tentar subornar alguns deles, deputados, para abraçarem esta pseudo-causa do presidente. E pronto, porque vê toda a demarcha que o presidente está a formar, está a criar, não é de alguém que está a sair do poder, é de alguém que está a ficar no poder. Ele está a aprovou leis de repressão, leis contra as ONGs, lei de segurança, etc. Quer dizer que ele precisa desses instrumentos de repressão. Se amanhã alguém lhe afrontar, ele tem aqui instrumentos para acusar alguém de golpe de Estado, disso e daquilo, certo? Então, quer dizer que a agenda do presidente não é de sair, é uma agenda de ficar. Ainda podemos ter, então, o presidente João Lourenço para mais mandatos, não é? Se assim acontecer. Ele já está na luta. E veja que ele está a animar o debate agora, fazendo crer que o próximo presidente vai ser um jovem, né? Ele, ao falar isso, ele afasta os mais velhos. Põe os jovens a combaterem os mais velhos. Ele tem um brio político que, na sua maioria, é constituído por mulheres. E ele está a abraçar os jovens e as mulheres, que é o grupo que vai lhe ajudar a combater
os mais velhos e a ir para um terceiro mandato. Se ele já promoveu esses jovens que nunca tiveram cargos, ele ao dar cargos, esses jovens vão querer sair do poder, vão apoiar um outro presidente e outro presidente lhes tira. Eles são jovens que estão com 30 anos, 40 anos. Se entra um novo presidente, há o risco de lhes tirar. Se este permanecer, eles ficam no governo. Então, esses jovens também vão lutar pela sua permanência e manutenção de poder. Pois, Ele até está porque aqui nos numa luta. bastidores já pelo menos eu tenho tido esse contacto. Há um grupo de jovens que já se prepara para 2026 defender ao máximo o chefe, não é? Todo mundo vai recuar para defender o chefe, para apoiar o chefe. Sim, por isso é que eles estão a ser promovidos. Ele não está a nomear mais governador mais velho, está a nomear novos. Porque são os novos. O novo, os jovens só quer poder. E como é que fica o caso da Carolina Cerqueira? Fala-se em aproximação com Higino Carneiro. Bom, a Carolina nunca escondeu a aproximação e o grau de parentesco que tem com o Higino Carneiro. Nunca escondeu isso. Por outro lado, ela também é muito próxima ao presidente João Lourenço, são muito amigos, ou eram até pouco tempo. E o presidente João Lourenço é uma pessoa que é muito implacável, não perdoa quem não está com ele, ou quem não lhe demonstra sinais de lealdade, e ela agora está com muito poder, tem o poder do Estado, e ele não admite, e sacrifica até os amigos em nome desse poder, já Mas sacrificou. acha que Carolina Cerqueira foi sacrificada? Se ele tira a senhora, não avisa, é um sacrifício que ele fez. O que é que aconteceu? Da forma como ele tira convoca uma reunião, as pessoas não sabem se vão debater o quê. Quer dizer que aquilo foi uma decisão explosiva. Passaram-lhe alguma informação, ele agiu de uma forma explosiva, convocou o breu político para uma reunião extraordinária, posto ali, colocou na mesa, olha, o ponto é este, uma reunião que nem sequer levou 30 minutos. Isto é o quê? Uma humilhação a Carolina Cerqueira. Por quê? Porque isso parte também, primeiro, a Carolina é contra um terceiro mandato. Não estava a conseguir levar esse debate, mobilizar nos bastidores, a UNITA, a oposição, para esse terceiro mandato. Depois, recentemente houve a realização de um congresso dos padres, certo? Da CIAST. A CIAST convidou o presidente Lourenço. A CIAST pediu apoio, o presidente Lourenço apoiou, o governo apoiou com cerca de 60 milhões de kwanzas. Este apoio foi insuficiente. Depois, eles terão ido bater a porta também da Carolina. Carolina, por sua vez, não tinha meios no Parlamento, mas reencaminhou para o Higino Carneiro. O Higino Carneiro apoiou como? Disponibilizou o seu hotel para a realização da conferência. Quando a informação chega, aliás, quando a informação chega ao Lourenço, né, ele vê que o Higino é que apoiou o congresso da igreja, provavelmente que ele não gostou. Por isso é que a última da hora, havia um convite, ele já nem vai mais para este evento. Nem se fez representar. Quer dizer que a mágoa dele já vem dali. No momento em que ele nem sequer manda um representante para fazer o seu papel neste congresso dos padres. E aí, neste congresso, depois, quem foi o showman? Estava ali todo mundo atrás do Higino e do Adalberto para tirarem fotografias. É, segundo as imagens. O Tribunal Supremo absolve o general Copelipa, mas entretanto condena o general Dino a 5 anos e meio de prisão. É um processo que durou muito tempo. Bom, qual era o interesse deste processo? Havia interesse de julgarem Copelipa? O Copelipa apenas foi arrastado por um processo que não tem nada a ver. O Copelipa governou a Casa Militar por 30 anos. Por que não abrem processo ao Copelipa sobre a sua gestão na Casa Militar? Por que não o trazem à volta do processo contra o Major Lussati? Vamos buscar o Copelipa por uma coisa que não tem nada a ver, por causa de uma procuração que ele fez ou que é de uma empresa privada.
O objetivo não era julgar o Copelipa. Põe o Copelipa só aí neste cabaz, porque sabia-se de antemão que o Copelipa seria ilibado, porque aquilo não tem nada a ver com ele. O objetivo é o Dino. Há mágoas antigas com o Dino, com o general Dino. O Dino era a pessoa, era uma espécie de testa de ferro do presidente dos Santos. O Dino saberá, tem coisas, se calhar, fortuna, dinheiros, que era dos Santos. Então, estamos a ver aqui uma decisão, uma demarche no sentido de desarmar o Dino, de tirar os bens que o Dino tem para poder negociar. Veja que o tribunal tomou uma decisão. Qual foi? Condena o Dino a 5 anos e ele vai perder patrimónios a favor do Estado. Então, o objetivo deste julgamento não é o Copelipa, é o general Dino. É que, se investigarem bem, vão ver entre o Dino e o Copelipa quem é o que se dá melhor com o presidente Lourenço e quem é o que não se dá melhor com o presidente Lourenço, quem é o que está marcado. Se recuarmos no tempo e se lermos um bocadinho mais, com certeza vamos encontrar respostas. Justiça angolana deixa cair 4 dos 11 crimes imputados à engenheira Isabel dos Santos. Bom, há muitos crimes. Eu ainda não vi os pontos dos tais crimes que deixaram cair. Não tive acesso a documento nenhum para poder fazer uma boa sustentação. Mas dizer que há muitos crimes imputados a Isabel dos Santos também que não têm pernas para andar. Exatamente, mas segundo a informação diz aqui que o Tribunal Supremo de Angola decidiu que a empresária não terá de responder pelos crimes de fraude fiscal simples, associação criminosa, abuso de poder e falsificação de documentos. Esses são os crimes que a engenheira não vai responder em tribunal, mantendo-se os restantes crimes. Veja uma coisa, a Isabel são os crimes relacionados a Sonangol. A Isabel quando foi para Sonangol foi nomeada PCA. E automaticamente, pela primeira vez na história, fazem dela uma PCA não executiva. Porque para além dela havia um PCE executivo, a pessoa que executava, que fazia os pagamentos e etc. Então, há responsabilidades que não podem ser pela Isabel, porque quando o Conselho de Administração se reunia para tomar decisões de pagamentos, etc., ela não estava presente. Estava o PCE. Então, há responsabilidade, aqui uma responsabilidade coletiva. Tem que chamar o ex-PCE, que não está nesse processo, e o financeiro que executava. Agora, se alguém, pode ser que o PCE chamarem o PCE e ele vai dizer que, ok, a Isabela é que me instigou a tomar essa decisão. A Isabela é que me deu ordem, me falou verbalmente e eu não podia negar, porque o pai dele era o presidente. Mas tinham que chamar alguém para depois desta forma. Agora, quando não tem alguém para explicar isso, não estamos a dizer que a Isabel não mexeu ou deixou de mexer, mas quando se está aí para a justiça, na justiça tem que se não é presunção, tem que se provar que o fulano é que fez, é que mandou fazer, para ele ser dado como culpado. Se não encontrarem culpas contra ele, não pode ser julgado. Vá para o indúbio, para o réu. Com certeza. Mas o porquê agora dessa mudança súbita do Tribunal Supremo, agora com uma nova gestão, né, um novo presidente, o porquê dessa informação e retirarem alguns crimes, uma vez no momento em que o próprio Presidente da República vive um momento de tensão, com pouca popularidade, e a engenheira Isabel dos Santos é aquela em que o povo ainda acredita que podemos ter uma Angola melhor, se ela regressar para o país, né, por exemplo. Não, se regressar para o país, vamos ter uma Angola melhor. O país não depende da Isabel. Se ela Mas a quem regressar, acredita que seria? não, se ela regressar, retoma os seus negócios, faz gestão das suas coisas, vai contribuir para a economia, mas da economia do país. É uma cidadã angolana, é merecedora de acolhimento nosso. Se ela tem os seus negócios, já está feito, ela já, como teve ou não, está feito, já teve, agora é só ir para frente.
porem ela, darem-lhes, ela criar as condições para poder fazer a Mas essa gestão. decisão do Tribunal Supremo se calhar seria um sinal para uma possível negociação, não é? Não, está-se ainda na luta, os advogados dela ainda estão na luta para deixar cair mais crimes. Aquilo é uma luta, uma batalha judicial. Porque há crimes de falsificação, falsificou o que é? Que tem que ser provados se ela de facto falsificou alguma coisa, ok? Há uma imputação que ela antes, assim que saiu da Sonangol, fez os pagamentos, parece aí uma empresa dela, no dia seguinte da exoneração, quer dizer que ela já não estava no mando, Suas funções. nas suas funções, e mesmo assim andou a fazer pagamentos. Fez um pagamento para uma empresa sua, ou ligada assim, baseada no Dubai. Então, que a julguem por este atos e por outras coisas que sejam assim mesmo verdadeiras e não para pontos ou casos que se calhar ou que ela não tem nada a ver ou que precisa-se de ter ainda mais substância ou mais pessoas para poderem também testemunhar ou serem julgados. Com certeza. José Gama, já mesmo para terminar, uma nova nomeação caiu-nos assim, agora durante o dia. Gildo Matias, que já foi um grande comentador de alguns dos canais públicos de Angola, foi nomeado agora governador da Lunda Sul. Mais uma estratégia do Presidente da República? E antes eu perguntaria se tivesse oportunidade para fazer uma pergunta, o Presidente perguntaria ou deixava uma pergunta no ar. Gildo Matias foi secretário de Estado para a Educação e foi exonerado prematuramente ou por razões que até hoje não se conhecem. O que é que ele fez, deixou de fazer na educação que vai poder fazer na Lunda Norte? Por que foi, se ele bom, ficava no Ministério da Educação e até seria elevado a ministro? Por que agora vai pôr governador? Ele como governador também, abaixo dele, tem a estrutura de educação, a delegação da educação, que ele também vai acompanhar por inerência de função. Então como é que se foi exonerado é porque cometeu alguma falha. Então se cometeu uma falha ali, como é que agora estás a trazê-lo aqui para uma outra função? Agora, analisando este caso, o Gildo é jovem, o presidente está a criar uma estrutura de jovens, ele no comando, como já dizíamos, para um terceiro mandato, alterar a Constituição, tem uma agenda aqui de poder e está numa guerra contra os mais velhos, que não o querem ainda mais no poder, que não o querem na sua recondução. E uma guerra faz-se com quem? Com os jovens, não se faz com mais velhos. É o jovem que vai vir defender. Se ele pôs ali mais velho, o mais velho depois vira-se contra ele. Então o jovem, neste momento, um Gildo Matias, vai ficar grato ao presidente, que o presidente tinha nomeado a primeira vez, lhe exonerou, agora lhe reabilita, ele fica grato ao Presidente da República. Quando surgir o terceiro mandato, o debate, é aqui um apoiante do Presidente. Serão esses jovens que vão apoiar o Presidente. Não em vão, isto de promover os jovens não é necessariamente, e mulheres, não é necessariamente uma promoção. É uma instrumentalização. É para serem instrumentalizados, porque porque a prioridade não é a idade. A prioridade deveria ser pela competência. Vamos nomear o Gildo Matias para o governo da Lunda Sul por ser competente e não porque é jovem. Quer dizer, estamos a ser aqui iludidos pelo discurso de jovem. Na verdade, Se ele não é é. bom, se ele é tão bom, ficaria na educação. E falando em educação, há um programa em execução, não de merenda escolar, mas de alimentação nas escolas. Por que se agora a execução desse programa? A questão da merenda escolar já ouviu-se, é um programa que o governo tinha, agora ouvi há dias a ministra parece a contradizer-se, a dizer que já é a ter um discurso a sugerir
que é desnecessário, que é contra, qualquer coisa assim, que também não percebi bem esta confusão. Um dia são pela merenda escolar, outro dia não são, porque há um argumento que ela invoca que As crianças merecem ter uma refeição completa, não é? Para melhor assimilar. Foi mais ou menos isso o teor ou que vai haver aumento de salários, né? Que aumentando os salários dos pais, os pais vão passar a ter agora cozinhar, ter almoço e as crianças poderão comer agora ou almoçar em casa, qualquer argumento assim que ela terá usado. Enfim. José Gama, muito obrigada pela sua presença. Contamos tê-lo em próximas oportunidades. Até lá, a continuação de uma ótima terça-feira. Boa tarde. Obrigado, Leão. Tá, boa tarde. Tivemos então a presença do jornalista e analista político José Gama, aqui em instantes num programa Onda Informativa, onde analisamos as manchetes que fazem o país e o mundo acontecer. A todos nós, muito obrigada pela vossa presença. Voltamos em uma próxima emissão do canal GFM TV Notícias. Até lá a todos, muito obrigada.